Vocês estão? Quantos já receberam do Senhor essa manhã? Um domingo desse de celebração da vida, como o nosso pastor falou, né? E eu estava aí sentado, né, no momento da Santa Ceia. E assim, cara, como é bom você acordar nas primeiras horas do seu dia e você falar: eu sou filho de Deus. Quanto isso me alegra, de estar na casa do Senhor e declarar: eu sou filho de Deus. Então, é algo que é para deixar a gente feliz mesmo. Eu fico muito feliz, eu espero que você também esteja feliz nessa manhã. E vamos lá, nós estamos aí todo domingo, né, falando sobre esse tema, minha mente e minha vida. Estamos falando aí cada vez mais sobre a nossa maneira de pensar, sobre tudo que a nossa maneira de pensar faz com que proporciona situações na nossa vida. Então, o versículo que a gente está usando como base, deixa eu ligar aqui, agora foi, é esse aqui, Provérbios capítulo 4, no versículo de número 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quando eu olho para essa maneira de pensar, aquilo que eu penso vai definir situações na minha vida que vão gerar consequências para onde eu vou chegar, qual vai ser o meu destino final. Então, se você começar a pensar tudo que você está vivendo hoje e fizer aquele inventário que a gente sempre fala aqui, daquilo que eu pensei lá atrás, você vai ver que muitas das coisas que você tem vivido hoje tem a ver com aquilo que você pensou ao longo da sua trajetória. Então, quando eu olho também agora para o meu futuro, pensando no que vai ser a minha vida, eu preciso também parar um pouco e pensar: o que eu vou pensar hoje, o que eu vou pensar nesse momento da minha vida, vai definir as coisas que vão acontecer na minha vida daqui para frente. Vai definir o meu futuro. Então, viver um futuro abençoado é fazer escolhas com base na palavra de Deus. A gente precisa fazer escolhas, e aí eu não falo somente da nossa vida espiritual, ela é a mais importante, mas qualquer escolha que eu faço na minha vida, seja ela nos meus relacionamentos, seja ela na minha vida profissional, seja ela na minha vida dentro da minha casa, seja ela na minha vida dentro dos meus estudos, o que eu vou ser quando eu escolher uma profissão para mim, tem tudo a ver com o que eu penso hoje, mas essas decisões que eu vou tomar hoje, elas precisam estar pautadas na palavra de Deus. As escolhas que eu vou fazer hoje, sobre todos os aspectos da minha vida, ela não pode estar fora da palavra de Deus, porque eu posso tomar um caminho, eu posso tomar uma direção que pode me afastar da presença do Senhor. Então isso é muito importante, porque eu preciso alimentar os meus pensamentos de maneira certa. E de que maneira eu alimento os meus pensamentos certos, César? Você pode me perguntar. O pastor Ronald falou muito sobre isso aqui, pensar como Jesus pensa, no domingo passado. Não foi isso que ele falou com a gente? Ele mostrou muitas formas de pensar. Então, ao longo dessa jornada que a gente vai ter, dentro dos pensamentos que a gente vai precisar investir, que vão acontecer na nossa vida, a gente vai precisar tomar muitas decisões, e essas decisões vão me levar numa direção. Eu vou precisar fazer escolhas diante dessas decisões que eu vou tomar. Eu vou precisar fazer escolhas, e dentro dessas escolhas vai me levar a um caminho a ser seguido, vai me direcionar para um caminho. Então é em cima disso que eu quero conversar com você essa manhã. Sabe, eu quero aproveitar que a gente tem um tempo ali legal ali. O relógio hoje até agora está a meu favor, mas eu quero aproveitar e bater um papo com você hoje sobre esse assunto aqui, ó. Pensar certo, a direção é certa. Eu preciso pensar de maneira certa para que os meus pensamentos me levem a tomar decisões certas e me levem a ter escolhas assertivas para seguir um caminho certo. E a minha mente, ela precisa ser governada pela palavra de Deus. Quando o Senhor, Ele governa a minha mente, tudo
tudo aquilo que eu realizo, os meus caminhos, eles com certeza serão bem-sucedidos. Mas eu preciso fazer uma reflexão da minha vida. Fazer uma reflexão daquilo que eu estou pensando e o que esses pensamentos, aonde esses pensamentos ele tem me levado. Será que tem sido pensamentos proveitosos? Será que a minha vida, ela está se desenvolvendo debaixo disso tudo que eu estou pensando, decidindo e agindo? Será que tem me aproximado mais do Senhor ou será que tem me afastado? Será que esses pensamentos, eles estão me levando para um futuro bom? Para um futuro que o Senhor preparou para mim? E talvez um futuro que você mesmo sonhe para você? Ninguém está falando aqui que é impeditivo. Nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos planejamentos. Mas quando eu faço uma reflexão daquilo que eu estou vivendo, eu preciso olhar aquilo que eu estou pensando. E se aquilo que eu estou pensando tem me levado por um bom caminho. Foi isso que o salmista, ele fez. Olha o que diz lá em Salmos 119, no versículo 59. Tenho pensado na minha maneira de agir. Então, em primeiro ele parou e pensou: cara, o que eu tenho pensado? E de que forma eu tenho agido? Aí depois que ele olha, ele vê que andar fora dos caminhos do Senhor é a maneira errada dele viver. Aí ele faz uma promessa: prometo seguir os teus ensinamentos. Mas primeiro ele refletiu. Então, ele fez algo com uma determinação. Ele não fez por falar. Ele antes refletiu sobre isso. Ele antes olhou para a sua própria vida. E antes ele olhou e disse: cara, a vida que eu estou vivendo sem a presença de Deus é uma vida que não vai me dar um futuro de vitória. Mas quando eu vou para a presença de Deus, eu tenho um futuro a deslumbrar, algo a ver lá na frente. Então ele faz essa promessa. Sabe quantas pessoas estão caminhando aí, pouco se importando com aquilo que Deus pensa, tomando decisões, agindo de forma totalmente sem foco na palavra de Deus. Conosco não pode ser assim. Nós também vamos tomar decisões na nossa vida secular, mas isso não nos distancia da palavra. Eu não tenho que viver tomando decisões pilhado pelo inferno. Eu não tenho que basear as minhas escolhas com base na pressão do mundo. Eu preciso parar e refletir. Eu preciso olhar e ver se esse pensamento, essa ação, essa escolha vai me dar num bom caminho. Mas eu preciso buscar o bom conselho do Senhor. Eu não preciso responder no tempo que o inferno quer, na pressão que o mundo está determinando. Aonde está escrito que eu preciso responder na hora que o meu patrão quer que eu responda? Na hora que eu tenho uma opção por um emprego que eu vou ganhar mais ou ficar no emprego que eu vou ganhar menos? Quem disse que eu tenho que responder no tempo que o outro quer? Não está escrito isso. Eu tenho que aprender a aguardar o tempo do Senhor responder. Mas eu não posso abrir mão do bom conselho do Senhor. Eu não posso me distanciar da palavra de Deus. Eu preciso direcionar as minhas decisões. Sabe, talvez você esteja aí com dificuldades de pensar como eu vou agir da maneira que o Senhor quer. Talvez a mudança que você tenha que ter na sua vida, talvez seja uma mudança tão pequena, de apenas 1 grau, por exemplo. Mas você vai precisar mudar a sua maneira de pensar. Talvez seja uma distância maior, talvez uma distância de 180 graus. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Não é mais como eu penso, não é mais como eu quero, não é mais como eu acho. Talvez a distância seja maior, mas independente se a direção que você vai precisar, o curso da tua vida que você vai precisar mudar, se ele é um pouquinho ou se ele é bastante, a sua vida será transformada por isso. O caminho que você
for mudar, não vai ser mais o caminho que você vai seguir. O destino que você vai alcançar não vai ser mais o destino do qual você estava caminhando. O destino vai ser diferente. O Senhor, Ele tem um destino totalmente diferente do mundo que o mundo tem para cada um de nós. Então, qualquer que seja a mudança, qualquer que seja a mudança de pensar que eu e você precisamos fazer, o resultado vai ser diferente. O Senhor tem um resultado diferente para cada um de nós. À medida que eu considero isso, a necessidade de mudar a maneira de pensar, a necessidade de mudar a minha rota, a necessidade de mudar o caminho que eu estou seguindo, o meu destino final vai ser totalmente diferente. Então, eu trouxe aqui uma frase desse camarada aqui. Eu só sei falar o Charles, o outro nome eu não sei não. Eu acho que é Spurgeon, alguma coisa desse tipo. Mas vamos ficar só no Charles, que ele falou aqui, ó: a consideração é o início da conversão. Primeiro pensamos e depois nos voltamos. Então, pensar sobre o seu caminho é a primeira posição. Quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente vem num processo, não vem? A gente ouve a palavra, alguém fala de Jesus pra gente, alguém está orando pra gente, a gente aparece aqui num culto, e aí a gente vai refletindo sobre a nossa vida, até tomar a decisão, a melhor decisão das nossas vidas, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas antes eu vou considerar como está a minha vida. Antes eu vou considerar o caminho que eu tenho seguido. Antes eu vou parar para pensar se vale a pena eu continuar com essa maneira de viver, ou se vale a pena eu responder o chamado de Deus. E aí sim eu tomo uma decisão. Aí há uma verdadeira conversão, há uma verdadeira mudança. Talvez seja um pouquinho, mas há uma mudança, vai ter que haver uma mudança. O Evangelho, ele é transformador. Evangelho é poder de Deus quando Ele transforma a nossa vida. Então, quando eu mudo a minha rota, há uma transformação na minha vida. E aí, depois que primeiro eu pensar, aí eu me volto para o Senhor. Aí eu decido entregar a minha vida ao Senhor. Aí eu estou certo que Ele é o melhor caminho, Ele é a melhor direção. Eu quero compartilhar alguns versículos com vocês que falam exatamente disso. Lá em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 40: examinamos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Percebe que vai sempre haver primeiro uma análise de si mesmo, olhar para a sua própria vida e ver que eu não quero mais seguir essa direção. Mas aí o meu pensamento precisa ser transformado. E aí eu me volto para o Senhor. Ezequiel 18, no versículo 27. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Olha só como mudou a rota. Se antes estávamos indo em caminhos de morte, o Senhor agora nos oferece caminho de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É um estilo de vida agora, é uma maneira de pensar. Olha o que ele vai dizer no 28. Ele compreendeu que estava fazendo o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. Ele teve agora um entendimento claro disso. Ele compreendeu que o caminho que ele estava seguindo era de morte. Agora ele entende que entregar a vida para Jesus não é mais morte, agora é vida eterna. É vida na presença de Deus. A verdade é que o Senhor, Ele tem perdão, Ele tem cura, Ele tem salvação para todos nós. Basta apenas que a gente desvie a rota da nossa caminhada. Uma rota de pecado não pode mais ser o nosso estilo de vida. Decisões com base no homem natural não pode mais ser o nosso estilo de vida. Os nossos pés, eles precisam mudar a direção e buscar a palavra do Senhor.
A rota precisa ser mudada. Por isso, pensar certo é uma direção certa a ser seguida. Pensar de acordo com a palavra é um caminho certo a ser seguido. Porém, eu preciso fazer uma ressalva aqui com você. Não basta apenas eu ouvir a palavra. Não vai bastar apenas eu ouvir a palavra e pensar na palavra. Também não vai bastar eu ouvir a palavra, pensar da palavra, falar da palavra, mas é necessário que eu tome uma atitude. Eu coloque isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou mentalmente analisando, isso que eu estou resolvendo fazer em prática. Eu sei o que eu tenho que fazer. A palavra me diz o que eu tenho que fazer. Mas agora eu preciso colocar em prática. Eu não posso deixar somente no campo do entendimento. Ele compreendeu o que estava fazendo. Ele deixou. Ele abandonou. Ele abandonou uma maneira de pensar errada. Ele abandonou um estilo de vida errado. Ele abandonou uma maneira de viver no natural. Agora ele decidiu viver no espiritual. Agora, o resultado, o destino final que ele vai alcançar não é mais de morte, agora é de vida. Percebe? Como a mudança de rota vai mudar tudo, todo esse resultado final. Aquilo que eu penso vai decidir o que vai ser o meu futuro e aonde eu vou chegar, lá no final. Olha o que diz o texto de 1 João 2:3. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Lembra da promessa que o salmista fez lá no início? Tenho pensado na minha vida e agora eu prometo seguir os seus ensinamentos. Agora olha o que o João está falando. Obedecemos os seus mandamentos, porque agora eu o conheço. Agora eu sei quem o Senhor é. Antes eu vivia um estilo de vida, talvez sem conhecer a palavra. Sabe? É mudar o nosso pensamento. Não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu quero. Agora é o que o Senhor quer. Agora é o que o Senhor pensa. Agora é a direção que Ele está me dando. E tem um bom exemplo disso, dessa mudança de rota, que é o filho pródigo. Talvez, eu não sei, talvez haja pessoas aqui que estão enfrentando diversas lutas de como voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você esteja na live aí nos assistindo agora e você esteja com esse questionamento. Eu estava na igreja e de repente eu voltei meu olhar para o mundo, saí da casa do Senhor, saí da casa do Pai, voltei para o mundo e o mundo me massacrou. E agora, como é que eu volto para a casa do Pai? Talvez você esteja aqui questionando isso. Talvez você aí de casa agora esteja questionando isso. Talvez você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, isso passe muito pelos teus pensamentos. Talvez você aí da live, essa live vai ficar gravada. Talvez no momento apropriado você vai assistir essa live e talvez você vai passar esses pensamentos pela tua mente. E como eu volto para a casa do Senhor? Como vai ser quando eu voltar o julgamento do meu irmão? Como as pessoas vão me receber quando eu voltar para a casa do Senhor? Sabe, a história do filho pródigo, acho que todo mundo aqui já conhece. Todo mundo sabe da história de que ele requereu a herança dele com o pai ainda vivo, porque ele queria viver a vida dele. Ele queria viver o estilo de vida dele, que ele queria. Ele não queria mais ficar vivendo com as obrigações com o pai dele. Ele requereu a parte da herança dele. Ele foi para o mundo e o mundo tirou tudo que ele tinha. O mundo arrancou tudo dele. Ele ficou sem nada. Ele chegou ao ponto de que ele quis comer as rações dos porcos. O mundo massacrou ele. Essa é a história
do filho pródigo. Mas quando chega aqui no versículo de número 17, ele para um pouco para pensar. Ele cai em si. E aí ele vai dizer: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então, ele para um pouco para refletir e ele fala: na casa do meu pai, os empregados vivem melhor do que eu aqui no mundo. Na casa do meu pai, os empregados têm mais dignidade do que a vida que o mundo está me dando. O mundo me tomou tudo. Ele aqui, ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele tomou uma decisão errada e sofreu as consequências dessa decisão errada, dessa escolha errada que ele fez. Então, quando ele para um pouco para refletir, ele vê que ele tem muito mais a usufruir, até mesmo como empregado na casa do pai, do que viver no mundo. E quando ele volta para a casa do pai, ele volta com um pensamento totalmente errado. Ele volta com o pensamento natural dele. Ele volta para a casa do pai pensando: eu vou pedir perdão ao meu pai. Se meu pai me perdoar, eu vou me oferecer para ser somente um empregado na casa do meu pai. Para mim já vai estar bom demais. Ele não conhecia o pai. Ele olhava para o pai e ele olhava somente através da mente dele. Só que quando ele chega, a primeira coisa que o pai faz questão é de se revelar para ele. O pai dá um anel, o pai dá a roupa, o pai recebe ele com alegria. É isso que eu quero falar para você. Talvez se você está lutando aí, voltar ou não voltar, o mundo tem te arrancado as coisas. Cara, você está tomando uma direção que você está vendo que não vai te dar um futuro. Você está parando para refletir: esse aqui não é o meu lugar. Essas conversações não são as minhas. Essa bebedeira não é para mim. Deus não me criou para isso. Eu não fui gerado para viver nesse meio. E talvez você esteja preocupado com os julgamentos de como o pai vai te receber. E o pai está doido para que você volte para casa. O pai só quer que você entre. O pai só quer que você volte. O pai só quer te receber, te colocar um anel, te colocar uma roupa e falar: olha o meu filho voltando para casa. Sabe qual foi o resultado final que o pai mostrou para o filho, se revelou para o filho? Não, perdão. Aqui primeiro está o filho decidindo, né? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Foi tudo que eu acabei de falar. E o resultado final é esse aqui: porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Pode trazer o banquete, vamos começar a festa. O meu filho voltou para casa. Eu não quero saber o que ele fez. Eu não quero saber o que ele viveu lá no mundo. O meu filho voltou para casa. Ele agora tem a pleno entendimento que a casa do pai é o lugar dele. Ele percebeu, ele agora entende, ele agora tem um pensamento e agora ele quer viver uma direção certa. Ele quer viver dentro da casa do pai. Talvez você esteja pensando errado a maneira do Senhor. Talvez você esteja pensando errado sobre quem Deus é. Você tem um pai. Você cantou: eu sou filho de Deus. Se eu sou filho, eu tenho um pai. E um pai cuidadoso. Um pai que está disposto a te receber. Um pai que não vai julgar. Teu irmão pode até te julgar. As pessoas podem até falar, mas o pai só quer que você volte. O pai só quer que você esteja na casa dele. O pai só quer que você mude a sua maneira de pensar, mude a sua rota. Saia da rota de morte.
Para de viver nesses lugares que você tem vivido que não condiz com quem você é em Cristo. E volte para o lugar do qual Ele preparou para você, do qual Ele te chamou. Por isso que eu falo, talvez se você esteja enfrentando essas lutas, somente volte para a casa do Pai. Então é essa reflexão aqui. É preciso cair em si mesmo. Eu preciso refletir sobre a minha vida. Percebe que a primeira coisa que o filho pródigo fez foi pensar sobre o que o pai dele tinha ainda para proporcionar para ele. Ele parou e pensou: cara, eu errei, eu pequei, mas eu não deixei de ser filho. Ele não deixou de ser meu pai. Ele refletiu sobre isso, sabe? Muitas das vezes nós temos aqui exatamente que pensar: quem eu sou? Eu sou filho amado. Aonde é o meu lugar? O meu lugar é na casa do Senhor. Aonde eu estou não é para mim, não é o meu ambiente, não é o meu local, não é aquilo que Deus tem preparado, não é a trajetória que Deus tem preparado para mim, não é o futuro que Deus tem para mim, não é o destino final que Deus tem para mim. O meu destino, o meu futuro está na casa do Pai, está na sua palavra. Mas eu preciso refletir sobre isso. Ele foi tomado pelo impulso, ele foi tomado pelo egoísmo, ele foi tomado pela ganância, ele pegou tudo que era dele, ele foi para o mundo, ele gastou tudo, ele fez o que era errado, mas teve um momento que ele parou para refletir, e a rota dele mudou. Só bastava ele voltar para a casa do Pai. O momento que ele parou para refletir, o momento que ele parou para olhar para a vida dele, fez toda a diferença na vida dele. Por isso que eu comecei a falar: não se apresse em tomar uma decisão. Não entre na pilha do inferno. Não entre na pressão. Não decida sem antes consultar o bom conselho do Senhor, sem antes buscar o que a palavra diz. Se eu devo ir para a direita ou para a esquerda, se eu devo seguir por esse caminho, se eu devo aceitar essa proposta, se eu devo escolher essa profissão, se eu devo me relacionar com essa pessoa. Não olhe somente pela aparência, não decida somente pelo natural, pela beleza, pela riqueza, pelo que você vai ganhar, ou pelo que você pode perder. Não decida somente pelo natural, mas pare um pouco e pense, e busque o Senhor. O que será que o Senhor pensa a respeito disso? Antes de tomar essa decisão, qual é a tua opinião, Pai? Dobre seu joelho, peça a Ele para falar contigo. Ele vai falar. Saiba esperar, saiba aguardar o tempo de Deus, mas Ele tem a melhor decisão para mim e para você. Ageu, no versículo de número 1, a partir do versículo de número 5, olha o que o texto vai falar. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar tudo numa bolsa furada. Conhece alguém aí, pô, aí fora, por assim, desse jeito aí? Com essa direção aí? Vivendo dessa forma? Insatisfeito com tudo? Nada lhe agrada? Nada lhe satisfaz? Como a gente cantou aqui hoje, só tenho prazer na presença do Senhor. Só Ele me satisfaz. Ele é o necessário para mim. Mas você está vendo muita coisa. E olha o que o Senhor vai dizer no versículo 7. Pois o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Então, o Senhor está nos chamando a fazer uma reflexão
sobre os acontecimentos da nossa vida e eu parar um pouco para pensar. De que forma eu tenho pensado? As consequências do que eu posso estar vivendo hoje, seja boa ou seja ruim, não são consequências de uma maneira de pensar? Se for ruim, o melhor é mudar a rota. Se for boa, melhor continuar no caminho. Mas aquilo que eu estou vivendo não são consequências do meu pensamento? E se eu quero um futuro de vitória, um futuro de conquista, um futuro bem planejado, eu preciso pensar da maneira certa. E pensar da maneira certa é pensar como Deus pensa. Eu não posso abrir mão dessa palavra. Eu não posso abrir mão de buscar o que Ele tem a me dizer sobre qualquer assunto da área da minha vida. Essencialmente é espiritual, mas todas as áreas da minha vida. Eu não deixo de ser um cristão porque eu estou no meu trabalho. Eu continuo sendo um cristão. Eu não deixo de ser um cristão na minha roda de amizade. Eu continuo sendo um cristão. Eu não continuo deixando de ser um cristão quando eu estou no meio da minha família, onde diversas pessoas nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Lá eu continuo sendo um cristão. E eu preciso tomar decisões também nesse ambiente, com base naquilo que diz a palavra de Deus. Porque é Ele que vai cuidar, é Ele que vai garantir, é Ele que vai preparar. Isaías 48, versículo de número 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, os santos de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho e que você deve ir. Não abra mão desse ensinamento, querido. Não teime, sabe? Não insista. Não seja somente com base naquilo que você pensa. Não abra mão daquilo que a palavra tem a dizer sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai nos ensinar. César, não é por aí, volta para cá, continua aqui. Mas eu não estou vendo nada, Senhor. Mas eu estou te ensinando, eu estou te garantindo. Eu vou continuar te conduzindo. Eu vou continuar te conduzindo até o destino final. Eu tenho um futuro para você. É essa a caminhada que eu tenho para você. O futuro que eu tenho preparado para você é aqui neste lugar. Aquilo que eu fiz especialmente para cada um de nós, para mim e para você, o Senhor preparou tudo para nós. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu preciso colocar em prática. Eu preciso responder ao Senhor diante daquilo que Ele me ensina, e eu preciso seguir a minha caminhada com a proposta que Ele tem para mim e para você. Precisamos estar debaixo do bom conselho do Senhor. Não existe vida bem sucedida se não for debaixo da palavra. Não vamos alcançar os nossos objetivos se não estivermos baseados, governados pela palavra de Deus. Os seus sonhos, os seus desejos precisam estar baseados na palavra de Deus. Busque o Senhor, busque esse bom conselho, busque qual é a direção que Ele tem para mim e para você. Haja com sabedoria, mas sabedoria do alto. Provérbios 9, versículo de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Apresente os seus planos ao Senhor. Apresente os seus sonhos. Apresente os seus objetivos. Mas confia também no que Ele está falando. Coloque em prática aquilo que Ele está te direcionando. Não teime. Não abra mão daquilo que Ele tem para te oferecer. Não abra mão do caminho que Ele tem para te guiar. O caminho bem sucedido é apresentar tudo a Ele e fazer a vontade dEle. O caminho de vitória é viver aquilo que Ele tem proposto para mim, o propósito que Ele tem para mim. Porque é isso aqui, ó. O caminho é longo, mas quando Deus assume a direção, a vitória é certa.
Quando Ele toma a direção, você vai chegar até o final. Você vai cumprir a tua carreira até o final. Ele vai te conduzir. Ele tem os pensamentos certos. Ele tem a direção certa. Eu preciso abrir mão da minha vontade, dos meus pensamentos. Eu preciso renunciar. Eu entreguei a minha vida para Jesus, lembra? Eu entreguei. Agora a direção é dele. Isaías 55:8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9 do capítulo 55. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos. A Bíblia, ela nos ensina o caminho que deve andar. O Senhor, Ele quer nos ensinar. Sabe, o Senhor, Ele quer nos dar uma direção. Mas eu preciso buscar. Eu preciso refletir sobre essa palavra. Eu preciso parar e pensar e viver essa palavra. Se eu entendo o meu caminho não é um caminho com um futuro bom, aquilo que eu reflito sobre a palavra precisa ser colocado em prática. O Senhor possui uma sabedoria infinita, mas Ele quer que nós tenhamos acesso a ela. Ele quer que nós venhamos a aprender com Ele. Olha o que Jesus vai dizer em João 8, no versículo de número 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Percebe que Ele mesmo vai iluminando a nossa trajetória? É Ele mesmo quem vai dando a direção, é Ele mesmo que vai tirando as dificuldades, as barreiras. É Ele mesmo quem vai conduzindo a nossa maneira de pensar. É Ele mesmo que vai dando os pensamentos certos. É Ele mesmo que vai dar a direção certa. Eu só preciso ser obediente. Eu preciso aprender e obedecer. O Senhor me ensina, eu aprendo e eu coloco em prática. Provérbios 3, versículo de número 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que ela se afaste de vocês. Buscar sempre o Senhor, buscar sempre a palavra, não abandonar essa palavra, não abandonar a casa do Senhor, é o princípio da sabedoria. A direção de Deus nos protege de tomar decisões erradas e sofrer consequências. Esse é o meu último slide da manhã de hoje. E no final disso tudo, de termos pensamentos certos, de pensarmos da maneira certa e buscarmos a direção certa, a verdade é que no final, a decisão vai ser sempre minha e sua. O Senhor, Ele não vai interferir na nossa decisão. Ele não vai nos obrigar. Ele nos deixou o livre-arbítrio. Mas a gente precisa entender, a gente precisa compreender que o melhor caminho a seguir é debaixo da sua palavra. É confiar no que Ele tem a dizer. A maneira que Ele pensa são os pensamentos certos para a minha e para a sua vida. Sabe? Eu me entregar totalmente a essa palavra. Buscar a direção de Deus está debaixo de tomar uma decisão com base no governo da palavra dele. Está baseado em viver aquilo que ele pensa. É tomar a direção dele. Até o final desse ano, eu e você temos muitas decisões a tomar. Vamos precisar fazer muitas escolhas. Até o final da nossa trajetória, nesse corpo físico, a gente vai precisar tomar muita decisão na nossa vida. A gente vai precisar fazer muitas escolhas na nossa vida. Sabe? E não se deixe ser pressionado
Não se sinta obrigado a responder de maneira imediata. Eu não estou aqui pregando para ninguém se omitir de tomar a sua decisão. Nós vamos ter que tomar nossas decisões, sim. Mas olha para a palavra de Deus primeiro. Busque o conselho do Senhor primeiro. Não abra mão do conselho do Senhor, querido. Não entre na pilha do inferno. O inferno mais quer que você decida logo. Mas o Senhor sabe que se você decidir logo, somente pelo que você está vendo, logo após pode ter uma boa armadilha preparada para mim e para você. Por isso, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você ainda não aceitou Jesus, se você está pensando em como tomar essa decisão, sabe? Essa palavra, ela não é para ser um divisor de água na vida de ninguém, é para a gente aprender. O divisor de águas mesmo vai ser quando eu aprendo e eu realmente coloco em prática na minha vida. Aí vai ser um divisor de águas. Isso vai ser um divisor de águas na minha vida. Então, volte para os caminhos do Senhor. Se entregue aos caminhos do Senhor. Busque o bom conselho. Isso vai resolver toda a nossa vida. O bom conselho que o Senhor tem para mim e para você vai resolver tudo na nossa vida. Mas a gente precisa obedecer. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar a Deus.